Boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto e mais uma vez eu venho fazer uso dessa ferramenta para tentar de alguma forma colaborar para o movimento nacional no entorno da avicultura esportiva. Essa é a minha principal aspiração, é buscar colaborar para uma unificação com representantes de todos os estados da federação, colaborando para a construção de uma confederação nacional, onde a gente possa dialogar sobre os entraves, que existem entre as imposições que gira no entorno do direito abolicionista, no tocante à prática da avicultura esportiva. Eu venho recentemente me debruçando sobre alguns conteúdos com o intuito de me apropriar de algumas informações que possam, em um eventual momento, colaborar para a construção de um pensamento que gire no entorno da avicultura esportiva em nosso país. Nas minhas andanças no universo teórico, eu encontrei o AA, que é o Instituto Abolicionista Animal. Eu encontrei uma participação que me preocupa e ao mesmo tempo me adverte, de que a gente precisa a cada dia ser mais vigilante, que é a participação da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, direcionando, abrindo portas para que os abolicionistas tenham, dentro desse universo, condição de criar pautas que possa direcionar para a construção de políticas públicas, e a gente precisa entender que isso se estende a todos os municípios do Brasil. Houve aqui em uma cidade vizinha à capital, cidade da Barra dos Coqueiros, a intenção de uma vereadora de criar abrigos em espaços públicos para que a prefeitura tivesse a incumbência de alimentar os animais de rua. Com certeza, isso parte do direcionamento de políticas dessa natureza, aonde, eu insisto, estamos lidando com um grupo organizado, constituído de pessoas com excelente formação, excelente capacidade intelectual, que trabalha de forma organizada, planejada, com metas a serem alcançadas, enquanto nós, do universo galístico, estamos dormindo em berço esplêndido como se nada estivesse acontecendo em nosso entorno. Aqui nós temos uma deputada estadual que é ambientalista, no estado de Sergipe. Mas quando ela foi vereadora do município de Aracaju, ela deixou um projeto que tinha como objetivo retirar a carne vermelha da alimentação das crianças em período escolar durante um dia na semana. E eu tive a oportunidade de conversar com 2 outros vereadores e advertir aos mesmos: observe o quanto esse pessoal é bem organizado e tem suas estratégias bem definidas. O que ela busca na realidade, isso é um entendimento meu, eu passei para eles, é apenas abrir a porta. A porta estando fechada, eu não sei o que tem dentro daquele compartimento, eu não sei as dimensões, quais móveis, porque ela está fechada, eu não sei o que tem ali dentro. Mas se você se permite abrir a porta, ainda que eu não entre, mas eu posso passar um relato do que eu vi que existe naquele interior. Então começa dessa forma, de forma tímida, tira a carne vermelha um dia na semana, aí daqui a 4, 5 anos tira 2 dias, e nessa retirada você substitui por alimentos de origem apenas vegetal, e dessa forma você está dentro da escola trabalhando a ideologia e o princípio da comunidade vegana. Mas nós, galistas, estamos dormindo em berço esplêndido. Vejam bem, para mim, o marco inicial dessa força que conspira contrário às tradições e os costumes do nosso país dá início na Inglaterra, em 1824, com a criação da primeira associação em defesa dos animais.
logo em seguida cria-se o Fundo Mundial. Eu não quero aqui que aqueles que não são amantes da avicultura esportiva, mas que têm acesso a esse vídeo, pense que eu sou contrário à proteção e ao direito dos animais. Muito pelo contrário. Eu sou um dos que exige que esse mesmo direito se estenda aos galos combatentes, a esses guerreiros empenados, que é muito mal compreendido por uma comunidade que se recusa a dialogar, ouvir o contraditório e que se coloca como parâmetro social. Vejam bem, surge na Inglaterra, se expande com força na Espanha e na França, combatendo as touradas e as tradições com animais. Lá cria-se um partido político, Podemos, o PV. Esses partidos se expandem para grande parte do mundo. No Brasil hoje temos o Podemos e o PV, que têm o mesmo direcionamento desses países onde eles nasceram. Toma corpo no Brasil em 24, com o primeiro projeto que busca regulamentar o esporte entre animais. Cria raízes com a Lei Juarez Távora em 34, e aí todo mundo já conhece a história, 61 e 98 com a Lei 9.605. Mas o que a gente precisa entender é com quem nós iremos dialogar, porque eu acredito que em algum momento o galismo vai sair dessa zona de conforto e vai precisar dialogar com esses titãs do intelecto brasileiro e mundial. Nós temos como tripé principal no viés ambientalista abolicionista o Peter Singer, que é um filósofo da moral, estuda moral. Ele é australiano, mas é professor nos Estados Unidos, onde ele traz para a relação homem-animal um valor moral que deve ser estendido e posto como prática nas relações homem-animais. Nós temos o Tom Hega, é um professor, filósofo americano, é um estadunidense que traz um conceito mais forte, onde ele constrói as bases para o direito animal. Doutor. Nós temos o Gary Francione, também um estadunidense, esse mais radical, é o pioneiro no que diz respeito ao direito abolicionista, onde este busca criar o conceito de emancipação nas relações homens-animais. São essas pessoas, ambos doutores, ambos professores, ou seja, formadores de opiniões com obras publicadas e que serve, como na sociologia existe a Santíssima Trindade, que é o Max Weber, o Durkheim e o Karl Marx. Talvez no direito ambiental, isso é eu que digo nas minhas conclusões, constitua a Santíssima Trindade do direito ambiental com viés abolicionista. Mostrando que isso é organizado, surge na Inglaterra, a Alemanha conclamam a segunda declaração dos direitos dos animais, né? E em Bruxelas tem lá a Declaração Universal dos Direitos dos Animais em 79, se não me falha a memória. O que é que acontece? No Brasil, nós já temos, e a longo, um caminho longo já construído dentro do viés ambientalista. Nós temos o Heron Gordilho, que é professor da Universidade Federal da Bahia, é orientador no pós-doutorado do juiz federal Vicente de Paula. Esse juiz federal está trabalhando o direito animal, mas o tema é voltado para processos judiciais é algo sobre processos judiciais no tocante a direito animal, onde ele quer trabalhar a judicialização, trazendo o direito animal para ser mais debatido no entorno do direito civil. Nós temos o Tagore Tarjano, que é um advogado, professor,
faz parte de um grupo no Brasil pioneiro, onde eles estão disseminando os direitos fundamentais a espécies não humanos. Nós temos a Sônia Freire, que é professora aposentada da Universidade Federal do Paraná. Acho que é isso, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora, formada na Alemanha. Ou seja, pessoas com vasto conhecimento acadêmico, inserido em um universo de construção de consciência, e nós estamos aqui, inertes. Não ocupamos um espaço de rádio para levar nossa cultura, não procuramos as academias para procurar professores da área de história, sociologia ou antropologia, que são as autoridades que poderiam construir algo em parceria com a comunidade da avicultura esportiva brasileira e trazer para o debate a necessidade da manutenção dos traços culturais de um povo como parte na construção de um tecido social. Recentemente eu mencionei em um vídeo o quanto nós somos dispersos no universo político e não valorizamos aquilo que de fato nos caracteriza e nos legitima enquanto povo. Existe um estudioso do folclore brasileiro, Antônio Nóbrega, que fez um levantamento fantástico sobre ritmos, dança, instrumento musical, mas a gente percebe que não existe nenhum partido político em nosso país que valorize, que convide essa pessoa para falar sobre a importância da preservação desses costumes. Então é necessário que a gente busque nos comunicar com o universo acadêmico, para que a gente possa construir algo além da história oral, porque o que nós temos é muito pouco. E essas pessoas, e nesse embate, claro, surge aí uma terceira via que pode ser favorável neste momento a nós criadores, que seria a área do direito. Essas pessoas estão buscando mudar o conceito dentro do nosso ordenamento jurídico. Se você for estudar o tripé do direito geral, tudo se inicia com o sujeito, o objeto e os fatos. E para que todo o ordenamento jurídico possa vir a ser modificado, essas pessoas já começam a trilhar um caminho dentro do universo do direito, se envolvendo com a União dos Vereadores do Brasil, se envolvendo com a Câmara Federal, com o Senado, com câmaras estaduais e propondo políticas públicas no entorno de mudar o nosso ordenamento jurídico. Talvez a gente não consiga alcançar essa mudança a curto prazo, mas eu tenho certeza que a longo prazo, se nós não nos contrapormos e não focarmos em trabalhar a publicidade da avicultura esportiva, a necessidade da manutenção de uma espécie, a necessidade de se preservar os costumes, a gente vai deixar de existir, com certeza, porque o trabalho que eles estão construindo é muito bem feito. É um trabalho que tem adeptos no Ministério Público, no Judiciário, nas câmaras legislativas estaduais e federal, e nós não temos ninguém. Então, a longo prazo, eles vão conseguir, sim, mudar o nosso ordenamento jurídico, impondo ao direito o reconhecimento dos animais como sujeito de direito, e não como está posto no nosso ordenamento jurídico, como objeto de direito, porque nós somos proprietários dos animais. Então, observe que o debate ele deve ser mais profundo, ele deve buscar, abrir um leque para se permitir compreender determinadas mudanças sociais. Eu não digo nem manobras, são mudanças, são conceitos que estão sendo modificados, porém, sem a presença do contraditório, porque os tradicionalistas no Brasil não se permitem ou não perceberam a necessidade de ir para o enfrentamento. A gente precisa entender que a avicultura esportiva precisa sair dessa zona de conforto, despertar do berço esplêndido e ir para um enfrentamento. Infelizmente, o campo de batalha já foi definido, porém, como diz Santezum,
O exército que chega primeiro tem grandes chances de vitória porque está descansado e conhece o terreno. Nós ainda nem sequer organizamos a nossa infantaria para marchar para o campo de batalha. Com certeza, quando chegarmos, talvez nos deparemos com minas, né, com armadilhas, e aí será tarde, porque já estaremos envolvidos no conflito, porém sem conhecimento do terreno. Então, meus amigos, a quem esse vídeo puder e tiver a oportunidade de chegar, que tente abrir o seu pensamento para compreender que a avicultura esportiva não é apenas o combate clandestino. É a busca por reconhecimento, valorização, que só será alcançado com a regulamentação. E para isso precisamos montar várias estratégias. E no meu entendimento, o primeiro passo seria a escolha de 2 representantes por estados da federação e dessa forma criar um grupo de WhatsApp, algo simples, para que a gente possa de fato começar a dialogar sobre o que se esperar do futuro da avicultura esportiva, sem vaidade, sem querer ser o primeiro, sem querer se destacar porque tem um poder aquisitivo maior, sem querer se destacar porque é um doutor e o outro é um analfabeto, porque o que importa neste espaço que eu proponho é que ele funcione como um laboratório. Vamos esquecer as pessoas e absorver as ideias. E é dessa forma que a gente pode começar a pensar em algo sólido, resistente e duradouro na avicultura esportiva, começando pelos trabalhos na base. Não adianta sonhar com um telhado se você não construiu ainda as fundações. Finalizando, eu gostaria de citar um pensamento de Aldous Huxley, acho que é isso, Aldous Huxley. Vou ler porque não tive tempo para memorizar. Ele diz o seguinte, cadê? Onde foi que eu coloquei? Pronto. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros, no qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Ou seja, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua própria escravidão.